Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou monitor de Física 4 experimental e eu gostaria de passar nesse vídeo a ideia de funções para vocês. Primeiro nesse vídeo a gente vai aprender como criar uma função, como declarar uma função. Depois a gente vai ver algumas funções já nativas do Python e finalmente a gente vai fazer alguns exemplinhos, beleza? Beleza. Primeiro, como que se define uma função? Aqui, como vocês podem ver, a gente pode definir uma função falando def, essa é a palavrinha-chave que define a função, atribuir um nome a ela, atribuir argumentos a serem passados nela, e os quais vão ser manipulados matematicamente, e no final retornar algum valor, certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, def soma de dois números A e B, ou seja, eu vou passar os argumentos A e B nela. E o que eu quero fazer no corpo da função, eu quero fazer C igual a A mais B, certo? E vou retornar C. Observando que tudo que eu escrevi dentro da função está indentado, ou seja, tem um tabzinho, né? Então esse tabzinho serve para falar para o Python que basicamente que, que toda essa parte escrita faz parte da função, certo? Então se eu rodar isso, naturalmente nada vai acontecer, porque eu não dei instruções para o que fazer com essa função, eu só registrei ela no programa, tá bom? Então agora o que eu posso fazer é falar a variável é igual à soma de, suponhamos, 3 mais 4. E vamos então imprimir essa variável. Naturalmente deu 7, o 3 foi para o parâmetro A e o 4 foi para o parâmetro B, e os dois foram somados aqui dentro e retornados a soma deles, certo? Então essa é a estrutura básica de funções em Python, né? Naturalmente você pode pegar mais argumentos e você naturalmente pode devolver mais coisas também, certo? Então beleza, vamos ver essas funções então nativas do Python que são super úteis. A primeira que eu quero falar é len. Len, essa função serve para ver quantos elementos tem dentro do seu vetor. Ou seja, qual que é o length em inglês desse vetor. Ou seja, se eu falar tamanho é igual a len de vec e imprimir esse valor de tamanho, a gente tem 4, certo? Porque tem 4 elementos dentro do vetor. A gente pode... Também tem um bem interessante que é a de soma. Essa função de soma, ela vai somar todos os elementos dentro da lista, certo? Então se eu virar soma aqui, e vec, e fazer de novo, imprimir soma, a gente vai ter 10, que é a soma de todos os elementos, certo? E também, naturalmente, a gente pode adicionar elementos a uma lista, certo? Então, uma outra função bem importante é append. Então, a gente pode falar que vec é igual a vec.append hello, por exemplo. A gente vai, e se a gente imprimir agora o vetor vec, a gente vai ver que é 1, 2, 3, 4 e hello, a string hello. Ou seja, você pode adicionar em Python qualquer tipo de variável dentro de um vetor, certo? E finalmente a última coisa que eu queria mostrar é que você pode trabalhar com números complexos também em Python. Suponhamos que a gente tem esse número complexo 5i mais 5. Em Python a gente escreve o i como um j, certo? Então a gente pode naturalmente pegar o valor absoluto desse valor, que vai ser super útil na parte de eletrônica e de circuitos, e pode imprimir o valor absoluto de x, certo? Que vai ser 7,07, porque é o valor, é a parte real da função ao quadrado mais a parte imaginária, raiz de tudo isso, certo? Beleza, então vamos para uns exemplos. Aqui no experimento de Michelson a gente quis determinar o fator de redução, né? A gente pode basicamente fazer uma função para retornar f, você passando o valor de n, o número de deslocamentos de franja, e o xp, que é o valor que o parafuso andou, certo? Então a gente pode fazer uma função def, então vamos definir uma função que se chama return f,
seja, é uma função que serve para retornar o valor de f, e a gente vai passar como argumento n e xp, certo? Beleza. Então vamos lá. O que tem dentro dessa conta? Então é fn vezes lambda. Então vamos definir o lambda aqui fora, porque vamos supor que a gente está trabalhando com o mesmo laser o tempo inteiro. Então é 630 elevado a menos 9 metros, certo? Então lambda dividido por 2 vezes xpzinho, beleza? Então vamos retornar o f, beleza? Novamente, se eu rodar essa função, nada vai acontecer, só vai ficar registrado no programa, que se trata de uma função para retornar f. Então vamos lá, falar f é igual a return f, e vamos falar que houveram 18 deslocamentos de franja, e o XP foi de 0,03 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Então vamos printar f, ou seja, mostrar qual é o valor de f com esses resultados. E a gente pode ver que deu um fator de redução de 20%, que foi provavelmente o que vocês observaram no laboratório, no experimento. Então é basicamente isso. Você pode aplicar funções para o que você quiser virtualmente, certo? Mas e se eu tivesse colhido, por exemplo, vários dados experimentais, né? Porque naturalmente a gente não quer fazer só uma medição, né? Então vamos supor que a gente fez 2 medições, né? Então a gente pode colocar em um vetor, fazer um vetor de n e um vetor de xp. Vamos chamar de vec no final para não ter nenhum problema de nomes de variável, né? Então no primeiro a gente vai pegar os mesmos valores aqui. A gente mediu 18 deslocamentos de franja e exatamente 0,03 micrômetros de deslocamento de parafuso. E a gente pode falar aqui no segundo experimento, na segunda vez que a gente fez, a gente obteve alguma coisa levemente diferente, certo? Então agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um laço for, tal que a gente vai passar por todos esses valores de n e xp. Então vamos falar assim, for i in range do tamanho do vetor nvec, ou seja, nesse laço for, ele vai rodar 2 vezes, porque ele vai rodar até 1, ou seja, ele vai começar no 0, esse índice i, e vai rodar a primeira vez com esse índice i em 0, e a segunda vez com esse índice i em 1. Aí, como além de nvec é 2, ele vai parar em 1, certo? Então vamos lá, então a gente fala que f é igual a return f, a gente vai reciclar a nossa função lá de cima, e vai usar n e xp vec indexado em i. Lembrando que é nvec aqui, certo? Então o que ele vai fazer? Na primeira passagem ele vai pegar n indexado em 0, que é 18 aqui, e depois xp vec indexado em 0, que é esse valor aqui, certo? Aí na segunda vez ele vai fazer a mesma coisa. Então, para cada vez a gente quer... Vamos criar um vetorzinho para o f aqui. Valores de f que a gente vai encontrar, um vetorzinho vazio, certo? E vamos adicionar esse vetor f vals, esse valor de f que a gente descobriu, certo? Beleza. Então, no final desse loop, a gente deve ter 2 entradas nesse vetor f vals com os valores de f que a gente obteve experimentalmente. Então, se a gente der um print aqui em f vals, vamos ver no que dá. Então, o primeiro deu 0,189, que é o mesmo valor que a gente obteve ali, naturalmente, e o segundo é 0,179, beleza? 0,18, né? Então, beleza, é basicamente isso. A gente pode fazer, se a gente tiver 1000 dados experimentais, a gente pode fazer um loop para 1000 dados experimentais, né? E a mesma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, no experimento de fendas, né? No experimento de fendas, a gente quis variar a distância do anteparo até a placa, né?
o nosso obstáculo, e naturalmente a gente variou fazendo isso o valor do máximo central da fenda. Então, se a gente está variando z e ΔY, a gente vai passar como argumento e retornar b, que é a largura da fenda. Beleza? E nesse caso a largura da fenda é 9,2 micrômetros, certo? E finalmente eu gostaria de falar rapidinho de como fazer funções para calcular impedâncias de componentes de circuitos. Então suponhamos que a gente quer calcular a impedância do Z do capacitor, né? A impedância do capacitor. Então a gente fala assim, def return, ou pode simplesmente falar ZC, e o que a gente vai passar como argumento? A frequência angular e a capacitância desse capacitor, certo? Então a gente pode falar então que ZCzinho aqui dentro, é 1 sobre J, né, que é o nosso valor número complexo, seria I normalmente, W vezes C, certo? E a gente vai retornar esse valor de ZCzinho, beleza? Então se a gente falar assim, ZC é igual a ZC, que é uma função de W, vamos supor que está 2000 Hz, e Czão é, sei lá, 0,001 microfarad, então a gente vai retornar ZC, vai printar ZC, e a gente vai ter o valor da impedância em número complexo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer retornar o valor absoluto de ZC. Então a gente vai lá e retorna o valor absoluto de ZC, então a gente tem naturalmente o valor da impedância para essa frequência angular e essa capacitância. Beleza, gente? Então basicamente o que a gente aprendeu foi como criar funções, né, como definir uma função que você bem queira, como fazer um loop para poder reciclar essa função quantas vezes nós quisermos. E a gente viu também algumas funções nativas do Python e também vimos como criar funções para a parte de circuitos, em particular como calcular as impedâncias do capacitor. Beleza? Muito obrigado e é isso. Até mais.